Bom dia, amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, manhã de domingo, dia do Senhor, 8 de novembro de 2020, estamos aqui nesta manhã para transmitirmos a você, ao teu lar, à tua casa, à tua família, a palavra do Senhor. Então corre lá, pega lá a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, chama aí o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, reúne todo mundo aí, porque Deus quer falar ao teu coração nesta manhã. Deus quer trazer uma palavra de edificação, uma palavra de conserto, uma palavra para que você possa crescer espiritualmente, uma palavra da verdade para confortar você e tua família. Pega lá a palavra de Deus, mas antes peço a você rapidamente, se puder, nos ajude a manter esse canal no ar. É simples, você não precisa fazer nada além disso. Ir lá na plataforma do YouTube, Pastor Fabiano Costa Gladiador, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Vai lá, aperta esse botão, faça inscrição no canal, curta os vídeos, ative o sininho para você receber as mensagens e aí você compartilha a nossa mensagem com quem você ama, com quem você quer alcançar. Nós não somos youtuber, nada aqui é editado, a gente fala, grava e solta aí no nosso canal. Não tem edição, não tem correção de texto, não tem nada disso, porque a gente entende que nós não somos youtubers, nós somos pastores, servos de Deus, para ministrar a palavra de salvação. Tá joia? Então eu te peço para nos ajudar. Enquanto você faz isso, eu vou aqui tomar um golinho de café e já volto, tá bom? Então, voltamos, estamos juntos, você já está com a palavra de Deus aí. Eu quero dar continuidade à mensagem que nós pregamos quarta-feira. Nós falamos aqui quarta-feira, que é sobre os modismos da igreja moderna, essa palhaçada que é criada dentro da igreja aí para ficar iludindo o crente, para ficar enrolando o crente, para poder atrair pessoas para a igreja. E a gente sabe que essa atração dessas pessoas não é para adorar a Deus, não é para amor ao Senhor, mas é para a comercialização do evangelho. Sabe por quê? Porque quem traz você para a igreja, quem conduz você a uma igreja para ouvir a palavra do Senhor, não são os modismos e nem a propaganda, não é o chamariz que essas igrejas, esses pastores fazem, esses apóstolos fazem aí, divulgando o que a sua igreja faz ou deixou de fazer. Quem traz você para ouvir a palavra do Senhor na presença do Senhor é o Santo Espírito de Deus. Se você não for conduzido a uma igreja pelo Santo Espírito de Deus, você jamais permanecerá naquela igreja. Você vai sair, vai para outro lugar, vai para o mundo, vai continuar a sua vida conforme você sempre viveu. Agora, quando o Espírito Santo te dá um toque aí na tua alma, na tua vida e te conduz à casa do Senhor, ele te conduz para ali, te consolidar, para te edificar, transformar a tua vida de forma radical e mudar a tua história, escrever uma nova história através de você, na tua vida, na tua família, no meio aonde você habita, entre os teus colegas e familiares, tá bom? Então pense direitinho sobre isso, analise isso, porque não é a propaganda, o chamariz ou o know-how do pastor, do apóstolo, que te conduz uma igreja. Não é isso. Se você for para uma igreja com esse pensamento, comece a mudar esse pensamento, a orar ao Senhor, porque não é de Deus isso não. Porque quem te conduz à igreja, seja lá qual for, pode ser aquela igrejinha pequenininha, lá no final da rua, aonde ninguém quer ir, mas lá está sendo pregado verdadeiramente a palavra de Deus. Então o Senhor vai te levar lá pelo Espírito Santo e não por aquilo que aquele pastor faz, aquela igreja faz, ou a propaganda que aquela igreja faz, tá bom? Quero deixar essa palavra aí para você entender sobre o que nós vamos falar, continuar a falar aqui nesta manhã. Pega a Bíblia e abra na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Nós pregamos o capítulo 3, segundo Timóteo, capítulo 3. Nós vamos dar continuidade no capítulo 4. E eu quero dar continuidade à mensagem. Falamos da Mariana Ferri, falamos um pouco da Adi, eu quero falar de novo sobre isso, mas eu quero consolidar, quero concretizar esse final dessa mensagem para que esteja bem latente no teu coração. Diz assim a palavra de Deus, segundo Timóteo capítulo 4, a partir do verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às mentiras, às fábulas. Amém? Então, vamos aqui falar um pouco do texto. Na quarta-feira, nós falamos sobre esses movimentos aí de apóstolos, bispos, tico-tico no fubá, igrejas black, preta e tal, pá. E eu disse, provo, continuei provando, continuarei provando, porque a palavra de Deus é a verdade, tá? Que tudo isso daí é fábula, tudo isso daí é invencionice de um coração humano, de um coração carnal que ainda não foi transformado pela verdade de Deus. Vamos recapitular o capítulo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, segundo Timóteo, no capítulo 3, verso 1. Vamos recapitular para que você possa entender que os textos eles são interligados, tá? Isso aqui é uma carta, foi separados aqui por capítulo só para que você possa entender, mas ela não tem capítulo a carta, tá bom? Capítulo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. Nos últimos dias, esses dias. Porque haverá homens mais amantes de si mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo, recapitulando, que essas pessoas estão dentro das igrejas. Essas pessoas não estão fora da igreja. Elas vieram para a igreja, tá? E elas não foram transformadas pela verdade, tá? Elas ouviram a verdade, elas ouvem a verdade, mas elas não praticam a verdade, porque a verdade não os transformou, não transformou essas pessoas. E a palavra homens aqui significa homem e mulher, é gênero, tá? Porque haverá homens mais amantes de si mesmos. Eles serão o quê? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo ao pastor Timóteo. Olha, você vai ter um público nesses últimos dias, nessa fase final da humanidade na terra, antes, né, que o Senhor Jesus volte para buscar a tua noiva, a tua igreja, você terá homens e mulheres na tua igreja, ou ministrando, ou cantando, ou adorando, ou sentado no banco, ou em cima do púlpito com a Bíblia, dirigindo, pregando, tá? Com título, com rótulos, com tudo que há de direito, ou sem, tá? Eles serão mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus, sabe por quê? Porque eles vão querer que as suas vontades imperem no local que era para imperar a vontade absoluta de Deus. É simples, é isso que o texto está dizendo. Vai ter homens que vai querer que o culto comece uma hora e termine na outra. Vai ter pessoas que vão gostar do culto e tem pessoas que não vão gostar do culto. Mas como é isso, pastor? Como que a gente não gosta de um culto ao Senhor? É simplesmente porque sabe da verdade, mas a verdade não transformou. São pessoas que estão na igreja contando a hora para o culto terminar. São pessoas que estão na igreja reclamando que o louvor demorou muito, ou que o louvor cantou pouco, e o louvor não é para elas, o louvor é para Deus. A adoração é para Deus, não é para a igreja. Tem equipe de louvor que na hora que vai ensaiar fica assim: qual louvor que a gente vai cantar hoje, hein? O que a gente vai tocar hoje? Não, vamos tocar isso. Não, mas esse nós já tocamos semana passada, as pessoas já ouviram. Ei, vocês não fazem louvor para as pessoas da igreja, não. Isso não é um clube, não. Isso não é uma boate que você toca a música de acordo com quem está na boate, não. O louvor é ministrado ao Senhor. Quem tem que dizer o que vai ouvir ou não é Ele. Quem tem que se agradar é Ele. Quem recebe a adoração é Ele, e não as pessoas que estão na igreja. Então os homens são mais amantes de si mesmo que de Deus, porque eles querem fazer coisas para eles mesmos. Eles querem cultuar eles mesmos. Então o texto está dizendo: haverá homens mais amantes de si. Aí eles serão o quê? Avarentos. O que é avareza, queridos? O que é avareza?
Tem pessoas que elas falam tanto em ajudar as outras. Eu conheci pessoas que andou do meu lado que só falavam em ajudar as pessoas, que a igreja tem que pegar o dinheiro e dar para as pessoas, mas ela não abre a carteira para dar, é fingida, promete, mas não cumpre, fala que vai fazer, começa a fazer e para, abandona e vai embora. São amantes de si mesmo, querem ver as coisas acontecendo para si, tá? Haverá homens mais amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos. Não tem ninguém soberbo na igreja, né? A igreja, nesses últimos dias, não tem ninguém soberbo, né? Basta olhar os apóstolos no púlpito, o meu ministério, basta olhar os pastores, o meu ministério, a minha construção, a minha edificação, são soberbos, hipócritas, orgulhosos, presunçosos. Sim, quem está falando é a palavra de Deus, e as atitudes de vocês mostram isso, tá? São desobedientes, são ingratos, são irreverentes, não tem temor e nem tremor diante de Deus, está no texto. Não tem afeto natural, sem afeição natural. Sabe o que significa isso? Uma pessoa que não tem afeição natural significa que ela detesta, ela odeia, ela não tem nenhum sentimento nem pelos seus, nem por si mesmo, tá? São irreconciliáveis, erram, mas são incapazes de pedir perdão, são incapazes de pedir desculpa, atribui a culpa do seu pecado, do seu erro a outras pessoas, mentem descaradamente, jogando a culpa no inocente para poder se livrar da acusação de pecador, e é pecador, pronto, acabou. É igual uma turma aí que pega a mulher na igreja, pega a mulher fora da igreja, pinta a sapequeira e fica em cima do púlpito dando desculpa, usando um monte de crente caído em cima do púlpito para dar vazão ao seu pecado. Eu quero ver, conforme está no texto aqui, diante de Deus, no dia do juízo, qual vai ser a desculpa que vai dar? Vai atribuir pecado a outro igualzinho Adão fez? Hein? Que chegou para Deus quando Eva pecou e ele pecou, chegou para Deus e falou: foi a mulher que o Senhor me deu que pecou, foi ela que me deu a maçã. É assim que tem muitos líderes aí na igreja, pastores, apóstolos, diáconos, crentes, fazendo nos dias de hoje. Não, eu errei porque fulano me conduziu ao erro. Tadinho, muito inocente. E a prostituta que você está pegando, é a amante que você está levando para um motel, hein? A culpa é dela, de você estar levando ela? Ou a culpa é sua, que você diz pregar a palavra de Deus, de ser um homem de Deus, de ser uma mulher de Deus, tá? Se embreou com o pecado da carne, do prazer, da prostituição, da promiscuidade. É por isso que as coisas estão bagunçadas no país. É por isso que o Brasil é uma vergonha. É por isso que o estado do Rio é uma vergonha. É por isso que o município de Campos foi uma vergonha de 2016 para trás. Roubo, corrupção, ladruagem, desvio de verba, com um monte de gente aí aplaudindo dentro das igrejas, metendo a mão sobre vagabundo, pilantra que usa tornozeleira no pé. É por isso que o evangelho está uma bagunça. São pastores presos, ou se esqueceram que tem um pastor enjaulado em Bangu, hein? Pastores que estão foragidos da justiça, pastores pedófilos, homossexuais, aliciadores, assediadores, essa geração corrupta que está dentro da igreja. E você, muitos crentes, estão aí batendo palma para maluco, enquanto a palavra de Deus está dizendo: olha, acorda, igreja, acorda, chegará o momento que os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, jactanciosos, mais amantes dos prazeres da carne que amantes de Deus. É o texto que está dizendo: serão traidores. Rapaz, essa turma está traindo uns aos outros assim com a maior facilidade. Eu não vou mais andar com o senhor não, porque eu não concordo com nada que o senhor prega, eu não concordo com nada que o senhor fala. Eu vou andar com fulano, porque fulano, o que ele fala é o que eu gostaria de ouvir. Querido, na hora que tu chegar diante do trono, na hora que Deus enfiar o dedo na tua cara e dizer que você está errado, você não vai ter que ficar com outra pessoa não, você vai ter que descer para o inferno com esse que você está seguindo. Porque você, assim como diz a palavra de Deus, é profano. Assim como diz a palavra de Deus, você é intemperante. Assim como diz a palavra de Deus, você é desobediente. E você quer dar vazão e prazer à sua vontade, os seus desejos, do que esperar Deus falar com você. Deus falou com você? Eu faço essa pergunta. No final de 2019,
Tinha um monte de pastores, um monte de igreja aí dizendo 2020 um ano da reconciliação, 2020 um ano da aliança, 2020 um ano disso e daquilo, 2020 foi o ano da pandemia. Alguém preveu pandemia? Só preveem, só profetizam coisas boas e escondem da nação, do povo, o juízo de Deus. Deus está falando, muda, conserta a tua vida, conserta a tua casa, mas não querem mudar, querem coisas boas. Querem que Deus seja o gênio da lâmpada, que Deus produza dinheiro, que Deus produza riqueza, que Deus produza benefícios, mas não querem de Deus o seu juízo, as suas palavras verdadeiras de transformação. Eu não sei que Deus é esse, não é o Deus que eu conheço aqui, eu já falei isso. Salmo, vamos lá no Salmo 32, vamos lá no Salmo 32. Abra aí, Salmo 32. Olha o que Deus fala para o pecador. E olha o que acontece com o pecador quando ele não confessa o pecado diante de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Bem-aventurado, feliz é aquele cujo seu pecado é perdoado por Deus. Tá? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Aí Davi está dizendo, quando eu guardei silenciosamente o meu pecado, os meus ossos se envelheceram e eu gemi de dor. Você está entendendo? Quando você esconde e oculta o pecado diante de Deus, você vai ter dor, tormento, enfermidades, tribulações, tudo começa a produzir contra você. E aí ele vai dizer, porque de dia e de noite a tua mão pesou sobre mim, e o meu humor, ou seja, a minha alegria de outrora, se tornou em sequidão. Ou seja, eu entristeci de uma forma terrível ao ponto de adoecer. Mas porém, quando eu entendi tudo isso, versículo 15, eu confessei o meu pecado e a minha maldade não a encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor perdoará a maldade e o meu pecado. E aí fica essa turma vendendo sonhos e ilusões, dizendo que o crente é vencedor, que o crente é vitorioso, que o crente é isso. Crente no pecado, ímpio não convertido, pessoas mais ou menos dentro da igreja, meia boca no evangelho, não é vitorioso, é derrotado. Porque a vitória do Senhor não é para aqueles que estão em pecado, mas para aqueles que deixaram o pecado. São para os que são separados, não para aqueles que estão lá atolados na lama. E aí, o apóstolo vai dizer, versículo 5 de 2 Timóteo, capítulo 3, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, fuja, aparta-se desses homens, que aprendem, versículo 7, mas nunca chegam ao conhecimento pleno da verdade. Aí no capítulo 4 ele vai dar um conselho para Timóteo, que é isso que a gente está lendo aqui nesta manhã. Ele vai dizer que conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, pregue a palavra. Confronte essa gente ruim aí, caída, com a palavra de Deus. Confronte com a palavra. Não é título, não é rótulo, não é apóstolo, não é bispo, não é pastor. É a palavra da verdade que você tem que confrontá-los. Está aqui o que eles estão falando, biblicamente está aqui. O Espírito Santo está te revelando isso aqui. Está? Então vamos nessa. Não está? Então sai fora. Pula fora. Deixa essa gente ruim de lado. Sabe por quê? Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Eles não suportam quando você fala a verdade. Quando tem a verdade em jogo, quando a verdade vem à pauta do negócio, eles fogem. Aí quer fazer igualzinho o Ed René-Kivitz, quer fazer igualzinho a turma aí dos reformados, dos puritanos, né? Quer fazer igual a turma aí que está aí pregando aí um novo evangelho e dizendo que vai alterar os textos bíblicos. Gente que só fala de filosofia, a teologia do apostolado, a teologia da integralidade, a teologia das missões, não sei o que lá das couves.
quando são confrontados com a verdade, eles querem mudar a doutrina de Deus em detrimento deles, em favor deles. A palavra de Deus diz que Deus não os conhece, Deus já os rejeitou. E Deus dá essa turma para um grupo de pessoas que estão caídas, que não querem transformação. Ou vocês acham que Deus dá o pastor para a igreja de acordo com a vontade da igreja? Negativo, Deus dá o pastor para a igreja de acordo com a vontade dele. E quando a igreja começa a buscar no homem, em vez de buscar em Deus, Deus vai lá e dá um homem para que eles adorem. Fez assim com a nação de Israel, quando deu Saul para a nação de Israel. Saul foi um pedido da nação, não de Deus. Deus, então tá bom, toma aqui. Toma Saul. E todo mundo sabe o que deu lá. E aí o texto vai dizer: porque virá um tempo que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira, ou seja, tendo cera nos ouvidos, cera de pecado, tá? Tendo cera nos ouvidos, amontoarão para si doutores, ou seja, tá assim de igreja querendo doutor, mestre, bispo, apóstolo, mas não querem verdade. Tem muita gente procurando apóstolo para se esconder debaixo das asas deles, para poder ter uma guarita e ouvir o que as mentiras e as fábulas desses caras, porque não tem capacidade, não tem moral, nem espiritual e nem teológica para poder estar na linha de frente do evangelho. Sabe por quê? Porque quando vier a perseguição, quando vier a guerra, quando vier os problemas, fugirão. É isso que essa turma faz aí. Anteontem foi morto um missionário, foi decapitado. Botaram o facão no pescoço dele, mandaram ele negar a Cristo Jesus, senão ele ia morrer. Ele falou: eu morro, mas não nego a Cristo. Foram lá e mataram ele, filmaram e estamparam na rede social. Você acha mesmo que esses apóstolos, esses tico-tico no fubá, essa gente que gosta de dinheiro aí, vai morrer pelo evangelho? Vai morrer defendendo você, a igreja? Morre defendendo nada. No primeiro problema que tiver, na primeira intriga que tiver, sai fora da igreja. Pula fora, abandona as ovelhas. Jesus falou isso lá em João capítulo 8, João capítulo 10, quando ele disse que o lobo ele entra pela janela ou pelo telhado. Não, o Jesus entra pela porta, o lobo não. Quando ele diz que o ladrão ele vem senão somente para roubar, matar e destruir, porque o lobo ele vem para roubar, matar e destruir tudo aquilo que o evangelho tem de verdade, para roubar isso do coração das pessoas. Então eu quero deixar essa palavra a princípio disso daqui e dizer para vocês: nós estamos chegando nos últimos dias. Nós estamos chegando nos últimos dias. O Senhor vai trazer a luz disso. Paulo disse aqui para Timóteo que o Senhor há de julgar vivos e mortos no dia do juízo. Essas pessoas receberão no dia do juízo o não do Senhor. O não do Senhor. Ah, pastor, só o Senhor que está falando contra. É exatamente, é uma ou duas pessoas, 3, 10 no máximo, que fala contra 1 milhão de pessoas que estão falando a mesma coisa. 1 milhão de pessoas estão falando a mesma coisa. Lembra de Jesus? Todo mundo falando da construção do templo de Herodes. Jesus veio e falou assim: não, isso aí vai derrubar tudinho, vai acabar com tudo. Queriam matar Jesus. Quando foi no ano 70, depois que ele reacendeu o céu, depois que ele ressuscitou e foi para o céu, veio o general Tito, foi lá e destruiu a construção do templo. Ou seja, quem estava com a razão? Jesus ou o povo? Lembra de Elias? Ah, não vou consultar Elias não, que tudo que a gente vai consultar ele é contra a gente. Era um homem contra os reinos, era um homem contra o rei. Então, se tem uma pessoa falando, é sinal que tem alguma coisa errada com o restante. Alguém precisa falar a verdade, ou vão se esconder debaixo das asas do pecado. Comigo não. Ah, pastor, não gostei. Muda de igreja, muda de religião, porque comigo é verdade. Eu não vou esconder a verdade. Verdade essa que o meu Senhor, o meu Deus, me ensinou aqui. A gente não pode mudar. Falando novamente sobre a Mariana Ferrer, volto a dizer, foi uma das coisas mais esdrúxulas, mais tenebrosas, mais terríveis que fizeram contra essa menina. Tem um monte de idiota aí dizendo que aquilo era armação. Não vejo armação não. Isso aí são os idiotas querendo defender o ladrão, o bandido, defender o estuprador e acusar a vítima. A mulher é estuprada por um bandido, aí dizem que ela estava com short curto. Ué, ela não tem o direito de usar a roupa dela não? Porque ela estava com uma roupa mais chamativa, o cara tem o direito de chegar lá e estuprar ela?
Cuidado, hein? Você tem família, você tem filhos. Cuidado para que esse juízo não bata na tua porta, para que você não pague pela sua língua aquilo que você fala de errado. Tá? Nós condenamos, eu como pastor, eu condeno as atitudes tanto do advogado de defesa quanto do juiz, eu condeno a atitude de qualquer um que se levante contra essa menina. Tá? Independente se ela foi à festa, independente se ela bebeu, problema dela. Ninguém tem um direito de fazer mal a outra pessoa e achar que porque ela bebeu, foi à festa, que tinha um direito de se fazer isso. Que hipocrisia é essa? Depois vai te querer dizer que quer mudança no Brasil. Que mudança? Que mudança você quer no Brasil? Acusando a vítima? O cara foi assaltado, reagiu ao assalto, o ladrão se deu mal, e aí o culpado é quem reagiu que ia ser assaltado, e o ladrão é parabéns, vamos salvar o ladrão? País de hipócritas, pelo amor de Deus. E os crentes têm que abrir os olhos com relação a isso. Em relação à ADI 5668, vou te explicar o que é. É uma ação de inconstitucionalidade. A ação de inconstitucionalidade que visa incluir nas escolas, tá? E no ensino das escolas a filosofia, a ideologia de gênero, tá? A ADI é um instrumento utilizado no controle direto à constitucionalidade das leis, tá? E atos normativos do governo no exercido perante o Supremo Tribunal Federal, o STF, tá? Ou seja, é uma forma legal de imputar, impedir ou acrescentar um artigo de lei à Constituição Federal. Porém, usando desse subterfúgio de burlar o que já está prescrito, do que já é lei, eles querem incluir nas escolas públicas federais, municipais, estaduais e particulares o ensino da ideologia de gênero. Isso é uma proposta do PSOL de 2017 para que o STF faça isso. Então, isso entrou na pauta de votação. Aí alguns vão dizer assim, mas lá a gente tem a bancada evangélica que vai nos defender. A bancada evangélica de Brasília é igual prostíbulo, defende os seus interesses. Que isso, pastor? Lá tem homens de Deus? Tem? Não sei não. O Brasil está uma zona do jeito que está. E cadê os homens de Deus dessa nação para orar contra? Ah, pastor, o senhor está falando? Eu estou falando, porque 12 homens se reuniram em Brasília para orar pelo presidente e depois a SECOM liberou 52 milhões de reais para suas igrejas. E você está aí na fila tentando receber o seguro do governo federal. Presta atenção, crente. Abra os teus olhos. Não vota com a vista, não. Vota com o joelho no chão e as orações. Não escolha pelo que estão falando com você, não. Você não é Maria, vai com as outras. Você não é filho de fulano para você ser igual. Você é crente, você detém nas mãos o poder da palavra de Deus. É botar o joelho no chão, clamar ao Senhor antes de você ir na urna votar. Lá na bancada evangélica tem um monte de bispo, pastores lá, que eles estão muito mais interessados com o que vão levar, com o que vão ganhar e o que vão fazer nas suas comunidades religiosas do que no país. Depois que vai para lá, se corrompe, se entrega. Nós temos exemplo disso na nossa cidade. De depois o pastor subir em cima do púlpito e dizer, nunca mais eu quero ser deputado, nunca mais quero ser político. E hoje está aí, é vice-candidato a prefeito. Nunca mais quer ser, né? E quer ser vice-candidato a prefeito. Não é verdade? Então preste atenção. Isso aqui é uma palavra para a edificação da igreja, para a igreja abrir os olhos. Se você não quiser abrir os olhos, não tem importância não, é problema seu. Eu estou com a consciência tranquila diante de Deus. E quando eu chegar diante do Senhor, o Senhor vai ver que realmente, e vai dizer para mim que realmente eu falei a verdade para vocês. E aí não vai ter como lá vocês falarem que, poxa, eu não sabia. Sabia sim, porque a verdade está sendo exposta. Tá? Então querem banalizar, querem destruir a família, tá? Através da lei 13.005/2014, eles querem, que foi o Plano Nacional para a Educação, eles querem incluir nesse plano, nessa lei, justamente essa ADI 5668. Que é acrescentar essa lei que manda, exige, faz com que o ensino de gênero seja colocado nas escolas.
não querem deixar padres e pastores pregar o cristianismo nas escolas, mas querem deixar que a sacanagem, a promiscuidade destrua os nossos filhos, destrua a família. O que eu estou falando aqui é para que você, igreja do Senhor, comece a orar a Deus, pedindo ao Senhor para mudar a nossa sorte, mudar a nossa nação, mudar tudo aquilo que está errado, porque a mudança começa em nós, crentes. Se nós não formos transformados, se nós não formos mudados pela verdade de Deus, essa nação continuará sendo a zona que é, a zorra que é, onde pastores e igrejas levam vantagens para fazer oração, levam vantagens para dar vazão ao pecado, levam vantagens para manter no poder políticos corruptos, políticos que não estão nem aí para a tua vida, nem aí para a família. Nós precisamos votar pela nação, não pelos nossos interesses. Se uma nação não for fortalecida, fortificada com a presença de Deus através do voto de um povo honesto, jamais receberemos da nação aquilo que nós precisamos, que é saúde, educação, uma condição de trabalho melhor. Então fique atento, fique esperto. Se ninguém te fala a verdade, nós falamos a verdade. Se ninguém te diz o que está errado, nós dissemos o que está errado. Sabe por quê? Temos rabo preso com ninguém. Não temos rabo preso com ninguém, tá? O que nós temos é um compromisso com a verdade de Deus. E aí o PSOL entrou com uma lei, entrou com um pedido, uma ADI, em 2017 para mudar a lei 13.005/2014, que é o Plano Nacional de Educação. E você vai ficar aí aplaudindo o maluco, em silêncio, passivamente suportando o que falam? Lembra dos Estados Unidos essa semana? Joe Biden, ninguém imaginava que fosse ganhar, mas Deus ouviu o clamor das igrejas lá. As igrejas lá clamam, não por interesse pessoal, mas pela nação. E o presidente Donald Trump teve 4 anos para cumprir com a nação e descumpriu com a nação. Durante a pandemia, abandonou o povo. Diz que a pandemia era uma gripezinha. E aí morreu centenas e centenas de pessoas lá. E aí agora nas urnas, o povo deu a resposta. Sabe por quê? Porque um presidente da república nos Estados Unidos, ele tem que governar para a nação e não para as pessoas, é para a nação, porque as pessoas vivem nessa nação e essa nação retribui às pessoas o que o presidente da república cumpre nas suas obrigações morais, cívicas, éticas, cristãs para o povo. E aí o troco foi dado. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Que o Senhor abençoe a América, que o Senhor abençoe o Brasil e que aqui no Brasil haja a mesma consciência, porque lá o eleitor não vota em quem roubou a cidade, lá o eleitor não vota em quem roubou o Estado, lá o povo não vota em quem roubou a nação, lá não vota em quem está inelegível, lá não vota em quem foi preso, lá não vota em quem responde processo, lá eles não votam em quem carrega a tornozeleira de criminoso na canela. Essas pessoas lá, elas são expurgadas, expulsadas do meio, porque o povo lá é ético, é um povo de moral. Nós precisamos mudar essa realidade, né? Chega de ficar votando em bandido, chega de ficar votando em ladrão, chega de ficar votando em corrupto e chega de ficar ouvindo o que os outros dizem. Você não é papagaio de pirata para ficar repetindo. Estuda, leia, procure se informar. É a tua vida, é o teu futuro. Depois não adianta orar a Deus não, que Deus vai virar as costas conforme diz na tua palavra. A estes eu rejeito e por isso que o povo sofre. Por que o povo sofre? Sofre porque não conhece o poder de Deus. E quando não conhece o poder de Deus, está lá em Oséias capítulo 4, o Senhor os rejeita. Quero deixar aqui essa palavra de correção, de exortação, de edificação para abençoar a tua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa mudar o teu coração, que Deus possa mudar a tua vida, a tua casa, que Deus possa mudar o teu pensamento. Antes de querermos nos meter na eleição americana, que lá é um outro povo, uma outra cultura, lá ninguém vota em bandido, em ladrão, em corrupto, a gente primeiro tem que se meter na transformação da nossa vida. Tem que estar transformado aqui dentro para transformar o exterior. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.